Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso maravilhoso estudo bíblico. Vamos estudar hoje o capítulo 10 do livro de Números. É um capítulo com 36 versículos, mas a gente vou ver se eu adianto bastante, né? Porque os vídeos meus têm demorado um pouquinho, tem mais de 1 hora. Mas se você é daquelas pessoas que não gostam de ficar ouvindo muita coisa, porque esse é um estudo bíblico, tá? Aqui é um estudo bíblico, não é uma leitura aleatória, é um estudo bíblico que eu faço. Então, tem versículo por versículo, tá? Então, por isso que às vezes eu demoro mais no vídeo para mim explicar detalhes do que a gente está, né, estudando. Então, vem comigo, pega a sua Bíblia, eu convido você, pega a sua Bíblia agora e vamos juntos, né, nesse estudo maravilhoso. Você vai ter um encontro com Deus, você vai entender Deus, você vai estar mais próximo de Deus. É uma coisa assim, quando você conhece a palavra dele, você sente assim segura, você sente amparada, porque você vai começar, né, a entender o seu Deus, a compreender ele, o que ele faz, por que tantas coisas ruins acontecem, por que tantas coisas, né? Às vezes você culpa Deus das coisas ruins acontecer, mas você não sabe por que motivo que aquilo aconteceu. Você simplesmente culpa, né? Ah, Deus fez isso, Deus faz aquilo, por que acontece isso, acontece aquilo. Hoje nós vamos estudar, então quando a gente estuda a Bíblia por detalhes, é muito melhor que você consiga, né, entender, né, o que Deus está passando, por que aquilo está acontecendo com nossas vidas. E eu venho hoje chamar você. Eu tenho já vídeos gravados, tá? Até aqui já tenho vídeos gravados. Eu tô lendo a Bíblia pausadamente. Não tô com pressa de ler a Bíblia. Se eu viver até lá para terminar todos os capítulos, ótimo. Mas se não, já tem, né, reservado alguns capítulos. Você pode abrir aqui, se inscrever aqui no meu canal e você pode ver os meus vídeos anteriores. São excelentes instrumento, né, para nossa edificação espiritual. Até eu mesma, porque quando eu abro a live para fazer o vídeo, eu entro em contato com Deus, eu peço para Deus me usar. Que não seja eu aqui falando, né, falando asneira, como a gente vê muitos pastores, muitos pregadores, né, que abrem a Bíblia às vezes para falar coisas que vêm do coração dele, não do Espírito de Deus. Então, aqui eu chamo sua atenção também, porque tem muitos pregadores que estão pregando a palavra tão errônea, que o diabo está usando tanto. Hoje mesmo eu assisti um vídeo que o cara estava com a Bíblia na mão, eles até fizeram no TikTok aqueles videozinhos rápidos, né? E o cara estava, uma simulação que eles fizeram. O cara estava com a Bíblia na mão e falando que queria fumar um baseado. Aí veio um cara atrás dele e falou assim, mas você não sabe que pode fumar não é pecado. Aí ele falou assim, não, ele falou, não, tá na Bíblia que não é pecado. Aí ele falou, mas por que não é pecado? Aí ele falou, tá lá na Bíblia, em Gênesis, se não me engano, 1:30, que Deus deu toda a erva verde, né, para o alimento. Só que, olha como que o diabo é. Ele usa a própria palavra de Deus para enganar os seus. Ele usa a própria palavra para enganar. Aí a pessoa fala, então não é pecado, né? Toda a erva verde. Então não é pecado fumar. Aí é onde que entra, né, o pecado. Porque todo vício é pecado. Toda coisa do mundo é pecado. Aí você tem que entender. Aí para você compreender por que é pecado, né? É igual Deus fala, né? Que nós podemos comer de tudo. Mas só que antes dele falar que nós podemos comer de tudo, ele nos proibiu a carne de porco. Você não pode comer carne de porco. É pecado. Aí você fala, mas Deus santificou tudo que Deus santificou. Tudo que Deus santificou. Aí você vai pegar essa palavra.
O que Deus santificou para que nós viéssemos a nos alimentar? Por isso que é necessário a gente ter um conhecimento da palavra de Deus, para a gente não pegar versículo aleatório e jogar num problema, né, para resolver o nosso, e não o que Deus está falando, dizendo. Então vamos lá, pegue sua Bíblia junto comigo, vamos fazer essa leitura pausadamente, ninguém está com pressa aqui, né, para entender, para deixar que o Espírito Santo venha falar conosco, para que a gente não fique enganado pelas astúcias maléficas de Satanás. Então vamos lá. E o Senhor falou a Moisés dizendo: faze 2 trombetas de prata para ti, faze-as maciça, e elas serão para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. Por que Deus pediu para ele fazer trombetas? Porque naquela época não existia microfone. Então as trombetas eram um aviso. Olha, quando eu tocar a trombeta, vocês sabem que é para se juntar comigo. Eu estou querendo falar alguma coisa com vocês. Então, quando ele tocava aquela trombeta, como eles ficavam todo mundo em silêncio, eu creio que ele deve tocar a trombeta num horário, né, que todo mundo estava em silêncio, ele tocava aquela trombeta, que a trombeta, ela soa, né, ela tina, né, dá um som alto. Então, quando ele tocava as trombetas, as pessoas estavam sabendo que ele queria falar alguma coisa com elas. Então, aqui diz assim: quando as trombetas soarem, então toda a congregação se reunirá diante de ti, à porta da tenda da congregação. Tá vendo? Deus estava mostrando para ele, Deus estava ensinando Moisés. Então Deus nos ensina também. Vamos pegar isso como uma ferramenta, um instrumento para nós. Quando Deus fala, né? Deus ensina você. Às vezes Deus está falando no seu consciente e você às vezes não quer ouvir. Quantas vezes, não sei se aconteceu isso com você, você está indo em determinado local e Deus fala, Deus já começa, sabe, te dá uma tristeza, uma amargura dentro do seu coração, ou ele fala não vai, uma palavra, porque a palavra de Deus, ela não é aquela que fica assim, ó, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, dentro do seu cérebro. Ele só fala assim, não vai. Porque a palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, às vezes, vem uma voz, fala, não vai. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo ouve essa voz. Então, às vezes, ele fala assim, ele dá um sinal, né, de positivo, que tudo bem, vai acontecer coisa boa, que você vai ficar alegre. E quando você desobedece essa voz, algo ruim acontece. Algo ruim acontece com você. Então, a gente tem que saber, né, entender essa voz que nos fala conosco. E aqui Moisés sabia, né? Então Deus estava falando também com Moisés. Olha só, mas quando uma só se tocar, os príncipes se reunirão diante de ti e os cabeças dos milhares de Israel. Então ele estava explicando até detalhes. Olha como que Deus é maravilhoso. Porque com Moisés ele explicou, né? Ele explicava detalhes, porque Moisés tinha que passar toda a instrução de Deus para o povo. E nada melhor uma pessoa do povo para compreender. Porque se viesse uma pessoa celestial, naquele tempo e até hoje mesmo, se vier uma pessoa celestial aqui falar conosco, a gente vai achar que é um demônio, porque nós não conhecemos. Porque a pessoa celestial, ela não é como você pensa, que é um anjinho como fala, de asinhas, todo branquinho. Não é assim. A Bíblia fala que tem muitos seres celestiais. E esses seres, assim como nós temos muitos animais, muita espécie, né? O ser humano mesmo, temos muitas espécies. Temos pessoas negras, pessoas morenas, pessoas altas, pessoas magras, pessoas corcunda, pessoas de todo quanto é tipo. Nós temos. De toda quanta espécie. Loiro, pessoa dos olhos verdes, dos olhos pretos, dos olhos azuis, dos olhos marrom, dos olhos meio enverdeado. Tudo existe, várias espécies do ser humano. O ser humano não é aquela taxação que você fala. Ele tem diversas, cada pessoa tem uma aparência, né, diferente uma da outra,
Então, é como os animais também são. Você vê um cachorrinho, tem cachorro pequeno, cachorro grande, cachorro magro, cachorro gordo, cachorro cara grande, cachorro pequenininho, cachorro de carinha pequenininha, cachorro peludo, cachorro sem pelo. Então, temos vários tipos de animais. Então, Deus também tem esse tipo. Então, as pessoas, se aparecer um anjo aqui em forma de anjos para falar com você, talvez você ache que é um demônio. Então, Deus ele foi muito sábio, né? Usar Moisés. Eu vou usar um deles para falar com eles. Porque assim eles vão acreditar, porque eles não vão ficar com medo. Porque já pensou se um anjo viesse aqui e falasse? Talvez eles... Pode perceber na Bíblia, às vezes eu corto a coisa que eu sou muito adiantada. Às vezes quando você via, né, que Abraão, né, falou com o anjo apareceu para Abraão, para Sara, eles apareceram como forma humana. Apareceram para Ló, né, foram lá, tiraram, então eles não apareceram como homens. Tanto que aquele povo, quando viram que os anjos estavam na casa de Ló, eles falavam assim: tira esses homens daí, esses homens estrangeiros da sua casa, que nós queremos matar ele. Só que aqueles homens eram anjos. Eles vieram em uma roupagem de anjo, de ser humano. E quantas vezes os anjos falam com você e você não sabe que aquela pessoa é um anjo, porque ela vem com uma roupagem humana. Então os anjos, ele tem esse poder de mudar, de usar um corpo humano para estar falando com você. Ele faz essa transformação, porque se ele vier como anjo, a aparência dele, a Bíblia mesmo fala, lá em Apocalipse, fala que no céu, né, quando a gente vai louvar a Deus lá no céu, os anjos, os arcanjos, né, fala que todas as espécies, né, de animais, de seres celestiais, fala seres celestiais. Então, Deus aqui, ele estava falando com o povo, então ele estava usando Moisés para falar. É como hoje ele está me usando para falar com você, para mostrar a realidade, o que é, quem é Deus. Então vamos lá. Aí, e ele ensinava, né, passo a passo, como Moisés deveria fazer. Mas quando uma só se tocar, os príncipes se reunirão diante de ti, os cabeças dos milhares de Israel. E quando se tocar retinindo, os acampados no oriente partirão. E quando se tocar retinindo pela segunda vez, os acampados do sul partirão. Será tocado retinindo para a partida dos acampamentos. Tá vendo? Ele ensinou passo a passo. Deus, ele ensina passo a passo as coisas para nós. A gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, não sei se isso já aconteceu com você, alguém está ensinando algo para você, você fala assim: não é isso não, essa pessoa é boba, não sabe não. Agora eu pergunto para você, será que não era um anjo que estava ensinando para você? Mas eu conheço a pessoa que estava me ensinando. Mas será que o anjo não veio em forma daquela pessoa? Não estava usando aquela pessoa? A roupagem daquela pessoa? Então, é tudo uma observância. Nós temos que aprender a observar, nós temos que aprender a ouvir Deus. O que ele está falando? Se aquela pessoa está falando uma coisa boa, porque tem coisas que as pessoas falam, claro, que o diabo engana, né? Porque a Bíblia fala que o diabo enganaria até os próprios escolhidos. Então, você tem que, por isso que é necessário você ter uma intimidade com Deus, um conhecimento com o seu Deus, para que você não venha, né, cair nas maléficas, né, enganadoras dos demônios, porque Deus, ele usa as pessoas para falar conosco. Aí fala aqui, e para fazer a congregação se reunir, então toque sem retinir. E os filhos de Arão, os sacerdotes, toquem as trombetas, e isto vos será nas vossas gerações por ordenanças perpétua. E quando fordes a guerra contra o inimigo que vos oprimir em vossa terra, então tocareis as trombetas retinindo. Então sereis lembrados pelo Senhor vosso Deus, e sereis resgatados de vossos inimigos. E no dia da vossa alegria, em vossas festas, e nos começos de vossos meses,
Então tocai a trombeta sobre vossos holocaustos e sobre os sacrifícios pacíficos, e eles serão para vós como memorial diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que maravilha! Como que Deus, né, ele ensinou passo a passo como que nós deveríamos fazer. Ele ensina. Por isso que talvez seja disso, não sei, que a Igreja Católica, em época de, acho que São João, de São Pedro, essas festas, eles saem, né, pedindo esmola e só com pandeiro, né, tocando aqueles pandeiros. Mas não era bem isso, era para ser, né, se eles estavam querendo, né, andar na presença de Deus, eles teriam que tocar a trombeta e não trocar aqueles instrumentos que eles tocam, né? Então houve uma desavença aí em entendimento, né? E no segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram no deserto de Sinai para suas viagens, e a nuvem parou no deserto de Parã, e eles partiram pela primeira vez, de acordo com a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Primeiramente, o estandarte do acampamento dos filhos de Judá partiram, de acordo com os seus exércitos. Nasson, filho de Aminadab, estava sobre seu exército, e Natanael, filho de Zuur, estava sobre o exército da tribo de Israel, dos filhos de Isacar. E Eliabe, filho de Elon, estava sobre o exército dos filhos de Zebulon. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, transportando o tabernáculo. O estandarte do acampamento de Ruben partiu de acordo com os seus exércitos. Elisur, filho de Zedeur, estava sobre seu exército. E Selumiel, filho de Zurissadai, estava sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão. E Elisaf, filho de Deuel, estava sobre a tribo dos filhos de Gade. Cada um daquela família, o principal, estava sobre a responsabilidade, né, para cuidar daquelas tribos. Então aqui continua. E os coatitas partiram transportando o santuário, e os outros erguiam o tabernáculo enquanto estes chegavam. E o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim partiu de acordo com seus exércitos. Elisama, filho de Amiúde, estava sobre seu exército. Então, olha a ordem. Olha como que Deus, ele mostrou, ele determinou que eles obedecessem esta ordem. Por quê? Porque aquele povo era muito numeroso. Então eles tinham, né, uma ordenança. Olha, primeiro sai você, depois vai ser fulano, ciclano, teclano. E nisso eles foram, né, se organizando para a saída, né, quando eles tinham que sair, que levantar acampamento, né, para outro lugar. Como eu já disse, né, que a nuvem acompanhava eles. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. E precisava de um alerta, né? O povo precisava de um alerta, porque muitas das vezes o povo estava tão ocupado nos afazeres do dia a dia que não observava, né, o alerta. E talvez você fala, mas esse povo, como que eles comiam? Como que eles plantavam? Como que eles davam comida para os animais deles? Porque todos eram pessoas muito financeiramente muito bem. Só que Deus sustentava eles. Deus sustentava eles. Então eles não plantavam, porque não tinha tempo deles ficar plantando na terra. Então aquilo lá, Deus sustentava eles. Tanto que a Bíblia fala que eles não gastaram nem o sapato dos pés deles, as roupas que eles saíram do Egito, eles ficaram 40 anos com essas roupas. As roupas não desgastavam. Para você ter uma noção como que é maravilhoso a gente andar na presença de Deus. Continuando. E o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim partiu de acordo com seus exércitos. Elisama, filho de Amiúde,
estava sobre seu exército. E Gamaliel, filho de Pedazur, estava sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés. E Abidã, filho de Gedeone, estava sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim. E o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, a retaguarda de todos os acampamentos, partiu de acordo com seus exércitos. E Aiezer, filho de Amisadai, estava sobre seu exército. Pagiel, filho de Ocrã, estava sobre o exército dos filhos de Aser. Airã, filho de Enã, estava sobre o exército dos filhos de Naphtali. Estes eram as ordenanças das marchas dos filhos de Israel, de acordo com seu exército, quando eles partiam. E Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, o sogro de Moisés, nos acampamentos para aquele lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu darei a vós, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu o bem para Israel. E ele lhe disse: Não irei, mas irei para minha terra e para minha parentela. Mas ele disse: Por favor, não nos deixes, porque sabe onde podemos acampar no deserto. Tu nos servirá como olhos. Se vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, nos compartilharemos contigo. E eles partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia à frente deles. Caminho de 3 dias, para encontrar um lugar de repouso para eles. E a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando saíam do acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e sejam espalhados teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de ti. E quando ela parava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Para você ver a reverência, né, que Moisés tinha para com Deus. Quando eles partiam e quando eles acampavam, Moisés sempre pedia a proteção de Deus. Agora eu pergunto para você, por que eles foram, né, abençoados? Por que Deus, muitas das vezes, por que Deus não parou, né, não abandonou esse povo? Pela obediência que Moisés tinha, porque o próprio povo, a gente estudando até aqui, a gente percebeu que o povo era um povo rebelde, um povo que não temia a Deus. Eles estavam ali, muitos deles estavam ali no meio daquele acampamento, mas contra a própria vontade deles. Mas, por misericórdia, Deus estava com eles, porque Deus é um Deus misericordioso. E Moisés sempre intercedia pelo povo, pedindo a Deus que Deus não levasse em consideração o pecado daquela nação. E o que nós aprendemos com isso? Nós temos que orar por nossos filhos, nós temos que orar por nossa família, nós temos que orar pelos nossos vizinhos, pelo ambiente do seu trabalho. Você tem que orar para Deus abençoar, que ali onde você trabalha seja um lugar de calmo, de paz, né, de prosperidade, porque se o comércio do seu patrão, né, se a empresa do seu patrão, ela estiver dando lucro, você terá um emprego sempre. E pedir a Deus para segurar você naquele local, né? Pedir a Deus para Deus abençoar aquela empresa, abençoar a sua casa, abençoar o lugar onde você mora, a sua rua, o seu bairro, a cidade, porque muitas das vezes essas coisas passam assim, aos nossos olhos, passam despercebido. Às vezes você só quer proteção, você só vem pedir a Deus para Deus abençoar, que você adquire carro, adquire casa, adquire isso. Mas nós temos que pedir a Deus para Deus nos trazer força, trazer saúde, trazer paz no nosso ambiente, aonde a gente pisar, né? Onde a gente tiver que ter um relacionamento com outra pessoa, tanto no sentido financeiro, tanto no sentido de uma amizade, tanto no sentido de parente, né, parentela, quanto no sentido emocional, quanto no sentido familiar, quanto no sentido de conjugal, né? Então nós temos que
sempre estar pedindo a Deus a proteção e tirando, né, orando para que esses espíritos trevosos venham sair do nosso meio, da nossa vida, para que a gente possa ter um caminho iluminado por Deus. Eu termino aqui este estudo, logo partiremos para o estudo de número do capítulo 11 de Números, para continuar, né, porque nós estamos desde o início dessa jornada desse povo, para ver até onde que eles pararam, até onde eles foram e como que Deus trabalhou com eles durante todo esse trajeto, esses 40 anos que eles ficaram no deserto. Então tudo aqui está ensinando para nós como que nós devemos agir. Então um forte abraço para você e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.